Olá, queridos irmãos. Este é o último vídeo sobre o tema O Divórcio na Bíblia. No primeiro vídeo, e se você não assistiu, eu peço que você assista, nós tratamos da questão do divórcio no Antigo Testamento. Ali ficou claro que Deuteronômio 24, 1 a 4 é uma permissão de Deus ao que já existia, que era o divórcio, dentro daquela cultura machista, patriarcal. E nesse sentido, Deus ele protege a mulher, obrigando o marido a dar carta de divórcio quando ele mandava a mulher embora da sua casa. Vimos também outros textos que denota isso também, que Deus odeia o divórcio quando ele é feito como uma forma de opressão masculina para se livrar da mulher, e Deus odeia também a violência dentro de casa. No segundo vídeo, nós vimos o que Jesus falou, aí é o Novo Testamento, e Jesus nos lembra que o ideal de Deus para o matrimônio é que marido e mulher estejam unidos, sempre, a vida inteira, e que o casamento termine apenas com a morte de um dos dois. Esse é o ideal de Deus, mas Jesus reconhece, pela dureza dos corações, sim, que o divórcio pode ser aplicado durante a vida dos dois, e Jesus, dentro desta cultura, ali Jesus coloca que o homem pode dispensar a mulher, dar uma carta de divórcio, mas se ele fizer isso sem um motivo real, grave, que tanto ele quanto a mulher cometem adultério, porque o casamento não está encerrado. Para Jesus, o casamento ele se encerraria, enquanto os dois estão aqui, ele se encerraria com um motivo de fato grave. Nós vamos então para Paulo. E queremos também, neste vídeo, dar uma visão geral do assunto na Bíblia e trazer para os dias atuais. Então, Paulo ele tem um texto em que ele também fala sobre o divórcio. É o capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele trata de outras questões aqui também, mas eu vou me ater ao texto no qual ele fala sobre o assunto, que é dos versículos 10 a 17. Paulo diz assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, aí é o Senhor Jesus, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, Paulo lembra aqui uma palavra que não é dele, é a palavra do Senhor Jesus, que o marido não se aparte da mulher, que a mulher não se aparte do marido, que é a ideia que Jesus expressou de que Deus os fez um através do casamento e de que eles devem permanecer juntos. Então, Paulo expressa a mesma coisa aqui. Aí Paulo diz: se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido. O Paulo está pensando aqui em um momento no qual eles se apartam, na qual eles se separam. O que Paulo diz é que, pelo menos nesse início, que a mulher não se case logo, que aguarde, porque pode haver uma reconciliação. Então, Paulo diz que, e ele está aqui trabalhando ainda dentro dessa lógica de que o marido manda a mulher embora. Então, que não se aparte, mas que permaneça como está, porque pode haver sim uma reconciliação. Será que Paulo aqui está dizendo que uma mulher divorciada nunca mais poderá se casar? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que pode haver uma reconciliação. Então aguarda aí. Não se casa assim logo, rápido. Aí veja os outros versículos. Agora vou ler a partir do 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Isso aqui é muito importante. No primeiro caso,
quando marido e mulher não deveriam se apartar, Paulo diz, digo, não eu, mas o Senhor. Por quê? Ele já tem um mandamento de Jesus sobre o assunto. Se ele tem um mandamento de Jesus, ele não precisa dar alguma outra orientação. Vale o mandamento do Senhor, que marido e mulher vivam juntos. Esse é o mandamento do Senhor, esse é o ideal de Deus. Agora, para outros casos que não existiam dentro da cultura de Jesus, mas existiam dentro da cultura de Paulo. Pastor Duarte, a cultura de Paulo era diferente da de Jesus, embora separados por mais ou menos 30 anos, né? Jesus e Paulo, quando fala aqui, sim, era diferente porque a cultura de Jesus era uma cultura judaica, era uma cultura de Israel, específica de Israel. Paulo está lidando com o mundo greco-romano, que é um mundo cosmopolita, que tem uma interação mundial, segue o mesmo padrão mundial. E nesse novo padrão, embora o patriarcado ainda é forte, é o homem, o líder da casa, é o homem quem determina, é o homem quem divorcia, mas a mulher já tem alguns princípios de direito a mais. Então, nessa cultura, a mulher também pode se separar do marido. Então, é algo, uma cultura diferente, é uma cultura cosmopolita, enquanto a de Jesus era muito judaica, muito bairrista, nesse sentido de ser só ali. Tá? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Por que então digo eu? Porque Paulo diz, olha, dentro dessa circunstância, Jesus não deu nenhum mandamento. Jesus não falou sobre tudo. Jesus falou algumas coisas que eram importantes para a nossa salvação, para que ele constituísse a igreja, para que o reino de Deus viesse ao mundo. Mas Jesus não falou sobre tudo. Então, Paulo diz, Jesus não falou sobre esse novo contexto no qual nós estamos. Se Jesus não falou, diz Paulo, eu falo. Porque Paulo era um apóstolo de Cristo, era alguém autorizado por Cristo. E o que é que Paulo diz para aquele novo contexto? Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Verso 14 ainda. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, o que é que Paulo diz? Ele pega um momento em que o evangelho chegou e converteu só um dos cônjuges. Só um. E ele diz, você que é convertido a Jesus Cristo, se o seu marido ou a sua mulher, incrédulo, quiser continuar a viver junto, viva junto. O casamento está valendo. Não é porque um se converteu e o outro não, que o casamento acabou. Não, continua o casamento. O casamento é válido. Ora, Paulo está dizendo também com isso que casamentos feitos entre pessoas de religiões diferentes, eles também são válidos. Entre um cristão e alguém que não segue a mesma fé que ele segue, também é válido, também é casamento. Do mesmo jeito. Então, não se aparte, ou seja, não se separe por conta disso. Por conta de conversão. Isso diz Paulo, não é motivo para separação. Se o outro aceita isso numa boa, está ótimo. Veja, aqui a ideia de separação, se houver, deve partir do outro, que não é cristão, hein? Não daquele que é cristão. E agora Paulo vai tratar de um assunto interessante, ainda nessa relação, um é cristão e o outro não é. Verso 15. Mas, se o incrédulo se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes tu, ó marido,
se salvarás tua mulher? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. Veja, se o marido ou a mulher incrédulo quiser se separar porque o outro se tornou cristão, Paulo diz que se separe. Ou seja, vamos supor um caso, a mulher se converteu, o marido não. O marido não quer mais viver com essa mulher que se converteu. O marido quer divorciar-se dela, dar o divórcio para ela e constituir uma outra família. Ele quer, um desejo dele. É a parte não cristã, é a parte incrédula. O que Paulo diz? A mulher que é cristã, aceite isso. Você não precisa continuar na servidão. Ou seja, não precisa continuar ligado a essa outra pessoa. Ele quer se divorciar. Paulo diz, aceita isso. Aceita isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ele está colocando, é que além do que, olhe bem, além do que Jesus falou do caso de infidelidade, Paulo está dizendo, olha, hoje, em nosso contexto, se há uma conversão e o marido incrédulo quer se divorciar, divorcie-se. Tá? É isso que Paulo está dizendo. Aparte-se, divorcie-se. Então, com isso, Paulo está autorizando, sim, um divórcio que não era o que Jesus falou, mas era algo dentro do seu contexto, dizendo que as pessoas, mesmo sendo cristãs, mas a outra parte não, poderiam se divorciar caso a outra parte, que não era cristã, assim o quisesse. Ele não quer continuar mais com aquela mulher ou com aquele marido, não quer. Paulo diz. E atenção, aqui pode ser o inverso também. A mulher é incrédula, o marido é cristão, a mulher incrédula diz, não quero mais ver com você. Paulo diz, tá, vamos dizer assim, o marido aceita o divórcio dela. Aqui já, vocês vejam que já é um pouco diferente. A mulher, ela passa a ter, nessa visão de Paulo, a autoridade de se divorciar do marido. Coisa que não existia nem mesmo na sociedade da época de Paulo também, que era uma sociedade patriarcal. Bom, o que é que Paulo está dizendo, minha gente? Paulo valoriza o casamento, como Jesus também falou, mas ele próprio, na sua sociedade, na sua cultura, cria um outro motivo para o divórcio, que Jesus não falou, porque Jesus não falou sobre tudo. E em cada sociedade ou cultura, o divórcio deve ser visto como possível, mas não como dominação masculina, segundo Paulo. Bom, qual é o arremate de todo esse assunto? Quando o assunto divórcio aparece na Bíblia, quais são os ensinos? Primeiro, o ideal de Deus é um casamento monogâmico, de unidade entre marido e mulher, ou seja, não há superior e inferior, são um, e até a morte. Esse é o ideal de Deus. 2. O divórcio é visto como permissão no mundo mal. No mundo já existe o divórcio. Deus dá permissão para que o divórcio exista. Se Deus deu no passado, uma sociedade tão patriarcal como aquela, também dá hoje. O divórcio, na Bíblia, é visto como positivo para resolver situações críticas. Então, como essas que Paulo falou. Situações críticas, o divórcio pode ser solução, não mal, solução. E 4, o divórcio, quando dado na Bíblia, ele é sempre posto para a proteção da mulher, a parte mais fraca dentro daquela época, sempre protegia a mulher. Veja que o cuidado de Deus com as mulheres, no caso a parte mais fraca. Dentro ainda da cultura da Bíblia, que era uma cultura patriarcal e machista, quais motivos para o divórcio? Primeiro, quando o homem quisesse, mas tinha que ter um motivo grave. Naquela época, tá, gente? Segundo, imoralidade sexual, isso foi o que Jesus falou, que a gente entende mais como infidelidade. E terceiro,
na conversão, se o outro que permanece incrédulo não quiser mais viver junto do cristão. Isso é o que está na Bíblia, dentro da cultura da Bíblia. Agora eu quero pegar o princípio, os ensinos sobre o divórcio, que estão na Bíblia, e trazer para o mundo de hoje. Tá? Então, vamos ao nosso mundo. Primeiro, nós estamos numa cultura diferente daquela da Bíblia. A cultura de hoje, a cultura das leis, da Constituição, é de que homem e mulher são iguais, inclusive quando se casam. Eles são iguais. Um não é superior ao outro. A mulher não é inferior ao homem. São iguais, direitos iguais. Claro que na prática isso ainda não existe. Na prática o homem ainda continua dominando. Mas, veja bem, a gente vem de uma cultura machista. Então, na prática, isso ainda permanece existindo. Só que, com o advento das leis, a sociedade vai mudando. A cultura vai mudando. Aliás, veja bem, as leis vêm porque a cultura já começou a mudar. Aí vem as leis. Tá? Não é as leis que mudam a cultura, a sociedade. A sociedade começa, ela vai fazendo com que todo o aparato legal, as leis, vão determinando novas atitudes. É isso que acontece hoje. Então, porque a sociedade está mudando, as leis hoje refletem que não há superior e inferior entre homem e mulher. Existe então a possibilidade de divórcio entre cristãos hoje? Sim. Um homem pode começar o processo de divórcio? Sim. A mulher pode começar o processo de divórcio? Sim, sem problema. Entre cristãos pode haver divórcio? Sim. Até a gente viu na Bíblia, era para o povo de Deus da época. Então, pode existir sim. Quando é então que o divórcio passa a existir? Quando o ideal de Deus, que é a unidade, e marido e mulher se tornem uma só carne, ou seja, vivam como se fossem um só, sem superior e inferior, mas numa união, numa unidade de respeito, de amor, de estar juntos, de construir uma família boa. Quando isso existe, ótimo. O casamento deve prevalecer e deve continuar até a morte dos dois. Mas quando esse ideal de Deus já não existe num determinado casamento, o divórcio sim pode ser solução. Então o divórcio ele passa a ser solução quando não há mais essa unidade, marido e mulher, que Deus falou. E quando é que isso acontece? Quando é que essa unidade, marido e mulher, como se percebe que ela terminou, que ela não existe num determinado casamento? E aqui eu digo algo que aí eu entendo de tudo que a Bíblia disse. E eu trago para os nossos dias. Para mim este é o grande resumo, é a grande chave para entender se um casamento comporta divórcio ou não. Se nesse casamento existe constante desrespeito de um pelo outro. Quando um casamento, ou por parte do homem, que é o mais comum, ou por parte da mulher, que também é menos comum, mas existe. Quando um casamento, marido e mulher, eles se desrespeitam continuamente, o tempo todo, aí é melhor divorciar. Esse casamento, ou há uma mudança grande desse cônjuge que desrespeita, ou há uma mudança grande, ou então é melhor terminar o casamento. É melhor divorciar. Isso vai se aplicar, pastor, à maioria dos casamentos? Não. A maioria dos casamentos não vai ter esse desrespeito constante. A maioria dos casamentos vão ter brigas, vão ter momentos em que um não vai falar com o outro, vão ter momentos maus, vão ter momentos que eles vão precisar de um aconselhamento, de ir no terapeuta. Situação, esses momentos existirão. Mas, quando
isso vai se resolver com perdão, isso vai se resolver com amor, isso vai se resolver com conversa, diálogo. Então vai se resolver. E eles vão voltar a estar juntos e a ter os momentos de amor, de alegria, de prazer juntos. Isso é normal. E vão viver juntos até o fim. Mas alguns casamentos, que serão sempre a minoria, alguns casamentos, eles parte desse casal, então o casamento, se chegar a um divórcio, será antes uma solução do que um prejuízo. Quando é que esse desrespeito constante se viabiliza? Primeiro, quando há casos de infidelidade. Tanto infidelidade real, de qualquer tipo, virtual, ele é triste no casamento. Ele pode terminar um casamento virtual. Nunca se encontra, mas virtualmente está o marido ou a mulher namorando outra pessoa enquanto casado, né? Então, esse é um problema. Segundo, quando há violência física, violência psicológica, violência patrimonial, se o tempo todo um dos dois está batendo no outro, está agredindo o outro, ou está xingando o outro, falando mal do outro, humilhando o outro, menosprezando o outro, ou está se aproveitando do dinheiro do outro o tempo todo, quando há uma constante violência, o casamento chegou ao fim. É melhor divorciar. Quando ou o marido ou a mulher submete o outro a situações humilhantes, ou quando obriga ao sexo, né? O sexo é feito de uma forma obrigatória, de uma forma obrigada. A pessoa não deseja, mas ela é colocado. Quando chega essa parando todo momento. Então, o caso tem que se avaliar se ou há uma mudança e os dois voltam a viver juntos, ou então é melhor separarem-se. O divórcio passa a ser uma solução. Nesse sentido, o divórcio ele é algo bem-vindo. Uma coisa que eu quero dizer às mulheres em relação à agressão. Quando o marido ele agride no primeiro momento, senta-se, conversa-se e toma uma atitude. Ele continua agredindo, cuidado com o feminicídio. Porque o marido que começa a agredir sempre, e tanto agressão física quanto psicológica, ele não vai parar enquanto a mulher não der um basta. Então, as mulheres, muito cuidado com agressões constantes. Agora, é claro que sendo uma sociedade hoje igualitária, marido e mulher são iguais no casamento, legalmente, pode acontecer também da mulher ser assim. Da mesma forma, o divórcio ele se torna uma solução quando o casamento parte para o desrespeito constante. Agora, num casamento onde há amor, onde há respeito, sempre, onde há briga sim, mas eles se perdoam e tudo volta a estar bem, onde um compartilha a vida com o outro, esse casamento fica tranquilo, não tem por que haver divórcio. Não tem por quê. Claro, às vezes há alguns casos de problemas de saúde mental e outros problemas que acabam afetando, mas no normal, não. Esse é um casamento que vai perdurar e vai estar de acordo com o ideal de Deus. Eu espero ter esclarecido esse assunto do divórcio em relação à Bíblia. Claro que aquilo que eu falo aqui é a minha interpretação das Escrituras, mas creio eu que interpretei bem, que interpretei corretamente. Compete a você avaliar toda a situação e agir. O meu desejo é que seu casamento perdure para sempre, né? E que só a morte o separe.
Esse é o meu desejo. É esse o ideal de Deus também. Mas, se chegar a um ponto em que o desrespeito existir, divórcio não é um mal. Divórcio é solução. Tá bem? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu casamento. Um grande abraço.